Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Típica. Um podcast diferente, um podcast divertido, um podcast que traz muita informação e muito conteúdo bacana. A cada episódio com pessoas com histórias incríveis sobre nosso mundo atípico, que é um mundo muito bonito e um mundo muito grande e que tem o intuito de passar para vocês muita informação. Estou aqui com a minha amiga e parceira Keila. Oi, Keila. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Keila. Também estou aqui com a Fernanda há um tempinho. A gente vem falando, né? Como é importante a gente fazer essa troca de trazer para vocês um pouco dos nossos bastidores. E hoje a gente veio aqui com duas pessoas que vai trazer para vocês histórias muito importantes, de uma relevância muito grande. E eu quero deixar para vocês hoje um pensamento. Ouçam tudo que essas pessoas hoje vão falar aqui e levem para vocês como um belo de um aprendizado, né? A gente estava nos bastidores ali e já foi uma bagagem muito bacana. A gente acha que a gente sabe bastante coisas, né? Mas tem muita coisa que a gente ainda tem que aprender, né, Fê? Sim. Sobre pessoas que não ficam parados, né? Se movimentam e traz para esse mundo. Muitas pessoas acham que é sofrido, mas não tem nada de sofrido. A gente tem muita oportunidade que talvez algumas pessoas nem imaginam. Então, se apresente para nós. Eu vou começar com o Maurício. Muito prazer, Maurício. Prazer meu. Prazer enorme estar aqui com vocês também. Do outro lado e com essas meninas aqui. Obrigada. As três, né? As três. Depois a Maria vai falar. E eu sou engenheiro e eu sempre quis desenvolver algo. Sou desde criança voluntário e sempre quis desenvolver algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. Então, desde os 13 anos eu me lembro já como voluntário, e depois de grande, depois de formado, depois de trabalhar em multinacionais, eu não queria passar simplesmente por um processo de crescimento profissional e não deixar um legado. Então foi aí que nasceu a Almaroma. Eu queria deixar algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E primeiro começa com sonho, esse sonho você divide com outras pessoas, e aí se transforma em realidade. Então, o sonho, para se transformar em realidade, você tem que dividir. Porque nada você constrói sozinho. Então, esse é o objetivo. Carl Seixas já dizia. E é a alma aroma. Alma porque tem um propósito, aroma porque envolve, e de trás para frente, amor. Olha que lindo, Fê. Uau, né? Uau. Ele me falou Que isso bonito. lá no bastidores. Eu falei assim, nossa, meu, que espetáculo. Porque que nome. eu fiquei pensando, eu tava, lógico, antes de entrevistar vocês, a gente tá se conhecendo aqui hoje, viu, gente? Então, assim, a gente recebe ali as informações, mas aí você começa, né? Falar, meu Deus, quem são essas pessoas, né? Porque são coisas que mexem com a gente, assim, como que as pessoas têm essas ideias, né? Sim. Maravilhosas, né? E que ideia incrível, gente. Incrível. O Maurício, ele é o fundador da Almaroma, né, Maurício? É um cofundador. Cofundador. E agora a gente vai apresentar para vocês a Maria Clélia, que é fundadora da PAI, certo? Do pai. Do Isso, pai. Do pai. Bom, boa tarde, né, vocês, boa tarde a todos que estão aqui conosco e principalmente vocês que vão estar nos acompanhando. Só complementando o Maurício, né, vem o Raul Seixas, minha parte musical, um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha juntos se torna realidade. Verdade. Tá? E é do pai, né, por que do pai? Porque do mesmo jeito que colocaram a parte de atípica, vamos colocar assim, programa de atendentes eficientes. Porque a grande maioria fala, eles são especiais. Vocês são mães especiais. Parece tudo muito bonitinho, né? Agora, o que eu penso é que todos nós, seres humanos, somos especiais e únicos. E todos nós também somos eficientes em alguma coisa. Então, tem que ter olhos de ver para ver onde é que os nossos filhos podem ser eficientes, que é no caso que nós descobrimos, que é no mercado de eventos, congressos e feiras. E aí foi que surgiu o pai. Exatamente. Muito legal, né? Não, muito bacana, muito bacana. A gente está aqui para poder contar para vocês, né, essas duas empresas, né, que surgiram, que hoje em dia estão juntas, certo? E a gente quer saber um pouquinho, vamos começar pelo Maurício, conta um pouquinho para nós da história da Almaroma. Bom, em 2017, eu sempre pedi a Deus orientação para fazer algo que fizesse diferença na vida das pessoas, né? A gente fala
fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso vinha no banho, vinha dirigindo. E aí eu fui dividindo, como a Maria Clara falou, e o Raul Seixas, né? Dividindo com amigos. E inicialmente a gente juntou 11 pessoas que contrataram uma empresa que desenvolveu o nome. A gente especificou o que realmente queria, que era preparar pessoas com deficiência, idosos e outros grupos que estão à margem da sociedade para o mercado de trabalho. Hoje a gente atua fortemente com pessoas com deficiência e a gente está caminhando para... É um crescimento, né? A gente vai aprendendo. Lembrando, a todos, nós somos hoje em 5 sócios, dos 11 são 5 sócios, fora os parceiros que a gente tem, que atuam fortemente, e ninguém é dono da verdade. A gente aprende a cada minuto, a cada segundo. E isso vai nos guiando e nos orientando para fazer a mudança certa e fazer o crescimento correto. Óbvio que a gente tropeça, óbvio que tem gente que tem um olhar negativo, e a gente não pode se entregar ou deixar essa turminha. Eu falo turminha porque a gente tem um carinho enorme por eles, e eles por nós. É muito legal isso. Isso é o que mexe com a gente, é o que dá motivação, é o que faz acontecer. Então, foi assim que nasceu a Almaroma. Intuição lá de cima. Pedido e veio. E aí vocês hoje vocês se uniram, né? Pelo que a gente conversou um pouquinho, a Almaroma, junto com o pai, se uniram. Explica para o pessoal, vocês dois juntos, em conversa, explica para o pessoal entender realmente o trabalho que vocês fazem hoje, como que ele funciona entre vocês, entre todos que estão envolvidos. Comece pela Maria. Eu gosto de começar falando que é o pai, dos meus falou como começou a Almaroma. Sim. O pai, né, o Programa de Atendentes Eficientes, começou porque, vamos dizer, eu sou uma mãe atípica, né, como vocês usam o nome. Eu tenho o Alessandro, que é meu filho, tem 31 anos e que tem síndrome de Down. E como eu estava conversando, tudo que eu vou falar aqui é como mãe, né? Visceral, né? Visceral. Porque lá em casa todo dia é dia de síndrome de Down, não é só o dia 21 de março. E o que acontece? Eu sou formada em hotelaria, eu sempre trabalhei no mercado de eventos. E o Ale, às vezes, brincando, falava assim... Ele falava assim, eu quero trabalhar com eventos, né? Porque não era nem eventos. E a coisa foi acontecendo até que... Um certo momento, eu tive a oportunidade de inserir alguns jovens num evento específico. E depois, há 6 anos atrás, com mais outros 2 casais, a gente realmente criou o pai. E no sentido de... Porque eu conseguia enxergar no mercado de eventos várias oportunidades de trabalho para eles, que são trabalhos necessários, que demanda muita mão de obra e muito simples. Como, por exemplo, a recepção, né, num evento, leitura de crachá, um congresso, às vezes, precisa de pelo menos 5.000 bolsas. Então, se você falar para eles, olha, é uma caneta, uma xícara e um lápis, fica tranquila que não vai ter nada a mais. Se alguém falar, me dá 2, não. Porque, né, eles seguem assim. A orientação. Exatamente. Então, a gente começou esse trabalho, como sou do mercado de eventos, o Maurício também é do mercado de eventos, e foi surgindo vários eventos, onde hoje nós fazemos uma média de pelo menos 60 eventos no ano. Uau, bastante. Que legal. Tá? E o mais importante no trabalho é toda a jornada que a gente tem que fazer para desenvolver esses jovens, essas pessoas PCDI, para chegar no mercado de trabalho. Sim. Porque a gente sabe que existe um preconceito, né? Então, a gente dá treinamento para eles desde etiqueta, patrocinado pela Patrícia Junqueira, que tem a Escola Brasileira de Etiqueta, que vai lá e adapta o material. Eu achei show isso aí. Que bacana. De como se portar, como comer, como sentar. Eles conseguem estar em todos os momentos. Um bate-papo, né? Sim, não, fica tranquilo. Até como mexer. Levamos uma pessoa de marketing para ensiná-los a como filmar, ou tirar foto, editar e já postar imediatamente. Entendeu? A alegria deles. Né? Então, assim... E eles aprendem rapidinho. bonitinho. Eles aprendem, porque, assim, o aprendizado deles, sempre falando como mãe, é muito no concreto. Então, por exemplo, eles têm que saber para que trabalhar. A gente sabe por quê, né? Tem um monte de boleto, tem condomínio, tem água, luz. Esse mundo, para eles... Não importa. Não, eles querem um cartão.
Né? Eles não sabem como é que o dinheiro vai chegar lá para você poder usar o cartão, né? Sim. Então, a gente também dá treinamento de educação financeira, mas sempre trazendo para o mundo deles. Tá, eu quero comprar um celular. Quanto custa um celular? X, coloca aqui do lado. Se eu trabalhar, normalmente a gente tem prerrogativas, ou seja, eles trabalham no máximo 7 horas, com 1 hora de descanso, de almoço ou jantar. A cada 1 hora eles sentam um pouco, porque a grande maioria tem o seu pezinho chato, né? Tá. E realmente cansa. Eu mesma canso. Sim, não sei fica de vocês, pé, né? Cansa. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, essa preparação. Existe uma monitora, né, para cuidar deles. E a gente vai treinando. A gente vai vendo as necessidades e treinando. Legal. E a Almaroma, né? Graças a Deus, né, que surgiu a Almaroma. Que assim, porque a Almaroma nasceu com esse propósito, e há 2 anos atrás, por uma questão até de uma necessidade, né, eu passei por um luto, né, ainda vivo aí no luto, né, porque agora tenho meu companheiro no outro plano e a gente não consegue conversar. E ele era o pai do pai, sabe? Ele né, abraçava comigo. E a gente fazia muitas coisas juntos. E aí, nesse momento dessa mudança, quando você fala, não quero mais, vou me aposentar, não vou fazer nada, a gente voltou a se encontrar, porque a gente tinha se encontrado antes da pandemia, né? Sim. A gente voltou a se encontrar e agora vamos se unir, porque, como o Maurício falou, que é muito importante, né? Seja lá o que for, um instituto, uma empresa, não pode ficar, não é a Clélia do pai, né? Por isso a Clélia morrer, né? Sim, eu penso nisso também. Entendeu? O projeto vai morrer? O projeto vai morrer, Não pode, sabe? né? Não pode. Então, assim, ter a Almaroma Está junto. ademais da nossa sinergia, a Almaroma é uma empresa, né? Uma empresa 2.5, uma empresa que ela vai, com o Maurício, sem o Maurício, com a Clélia, ela vai continuar. E aí é o legado. Porque o legado não sou eu. Eu estou aqui, estou fazendo minha parte. Não, né? E nós temos ainda o interessante. Então, isso que é interessante. Por isso que a gente uniu. O sonho final, que eu não contei isso ainda para vocês, nem nos bastidores. Nem nos bastidores, então a gente vai ficar sabendo agora. Vocês vão ficar sabendo agora. O nosso objetivo maior uma pergunta que se faz. Quando a gente tem filhos, a primeira preocupação que nós temos é viver o suficiente para formá-los. É o que passa na cabeça. E quando é pai de um PCDI, é viver mais do que ele, porque na sua ausência ninguém sabe quem vai cuidar. Muitas vezes nem a família. Então, a Almaroma tem como objetivo maior ter uma fundação onde várias empresas vão poder ajudar. Imagine um quarteirão que a gente tenha casas, porque eles não é alojamento, são casas individuais para cada um, sendo atendidos por uma equipe médica que está no cantinho aqui, com um clube onde vai ter, inclusive, a escola. Essa eu já falei para vocês, já tem nome, que é Como Somos, que vem de cromossomos, ou seja, cada um do seu jeito. Como somos. Cromossomos, E muito legal. que possa, com tecnologia, administrar toda essa turma que está lá, sejam pessoas com deficiência e até idosos que foram abandonados ou que não tem para onde ir. A gente sabe que vai precisar de muito, então esse é o nosso objetivo maior. A gente ainda falta muito, porque a gente está caminhando, mas por isso que a gente tem que ser uma empresa 2,5 para poder propiciar isso e deixar. Sim. Quando a gente morre, não leva nada. Não. Vai deixar tudo aqui. Eu sempre falo para minhas filhas. É o recado, gente. Não é errado você ser rico, você ser bonito e ser inteligente. Inteligente que eu digo estudou, conseguiu ter alguma coisa. O errado é a forma que você usa isso e para quem você usa. Sim, exatamente. Então, essa que é a diferença. É para menosprezar ou para ajudar o próximo. Então, a gente tem uma responsabilidade. Cada vez que a gente conhece mais, maior a responsabilidade. Com certeza. Eu já ouvi perguntas assim, você está querendo utilizar isso para crescer? De jeito nenhum. Acho que Se você não faz, quem vai fazer? A gente tem que fazer. E aí perguntam, mas você tem alguém da família? Eu falei, eu descobri agora que eu tenho lá em Aracaju 2 primos que escondem porque tem vergonha, classe média alta, e não admite. Um tem o TEA e o outro tem uma deficiência física, pequenininho. E minha tia contou e eu falei, não vou falar nada. Sim. Eu tinha levado, porque eu sou palhaço também, né? Tinha levado a roupa de palhaço para pegar as crianças lá dos meus primos e não usei com receio dele, porque eu não sabia qual é a reação. Mas eu não fiz de conta que não sabia. Fui lá, dei um abraço, sentei com ele, conversei e o pessoal falou, ele não conversa com ninguém. Bateu papo e não gosta de contato. É porque eu falei, você como tem ninguém me olhar. avisou,
Eu fui de propósito para poder... Sim. E deu certo. É o olhar. Então, e aí perguntam, né? E tem uma frase do Batman, de um filme dele, que diz assim, quando os homens entenderem que não precisam de vilões para serem heróis, o mundo será muito melhor. Exatamente. Então eu não preciso ter, eu tenho que ter empatia pelo próximo. Essa que é a diferença, me colocar no lugar e fazer alguma coisa. Exato. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Fê? Se colocar no lugar. Nem todo mundo quer fazer. Nem todo mundo quer fazer. Graças a Deus que existem pessoas como vocês, eu também, Exato. mas a Fernanda, participamos de um projeto, que é um projeto que tem um pouco dessa mentalidade, de ter um espaço onde essas crianças e essas mães possam estar juntos, essas mulheres possam voltar para o mercado de trabalho, que são mães atípicas, que possam voltar para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, cuidar dos seus filhos. Porque, assim, no nosso mundo aqui, atípico que a gente fala, 80% dessas mulheres são mães solos, que não conseguem receber nenhum tipo de benefício, porque eu falo e sempre vou falar, Keila vai sempre, para você receber hoje um benefício, você tem que ser miserável, né? Você não consegue receber um benefício se o seu esposo, se você tem um esposo que tenha 2 salários mínimos, a criança não pode receber. Né? E eu sempre já falei isso num programa aqui, já vou repetir de novo. Somos seres diferentes, cada um tem o seu CPF. Por que que eu tenho que provar de mim para que meu filho receba um benefício? Então, se não tiver pessoas como nós, trabalhando por essas, né, todas essas pessoas, esse ser, né, eu falo que são seres de luz, que vêm para dar para a gente possibilidade da gente olhar para o próximo. Aprendizado. São aprendizados, né? Eu falo que quando eu tenho 3 filhos, mas o Bernardo veio para minha vida para que eu possa olhar e me colocar hoje, sim, no lugar das pessoas. E eu me sinto totalmente privilegiada, porque eu falo, se o meu filho não existisse, eu não estaria aqui com vocês. Não. Né? Eu não teria conhecido a Fernanda, eu não estaria aqui com esse monte de gente aqui nos olhando, nos prestigiando. Então, o Bernardo veio para mudar algo nesse mundo. Ele é meu passaporte, Alessandra. Né? Meu passaporte. O seu Alessandro é seu passaporte. E eu vejo no Bernardo portas sendo abertas, Sim. não só para mim. Sim, para os próximos, né? A gente está aqui atrás de passar conhecimento, informação, né? Justamente para que os nossos filhos sejam beneficiados e os próximos também, que o mundo possa mudar. Eu acho que nós tivemos uma vitória faz um mês, né? Que finalmente o CID agora, uma vez que você tem um atestado, você não vai precisar trocar todo ano. Porque todo ano eu tinha que pegar o Alessandro com aquela carinha, né? De dar o up, porque ele é super up, entendeu? Super ponto super? Super, Ale ponto super. Mas eu tinha que tirar um atestado, ir no médico para mostrar, ainda mais no caso do Down, né? Que é visível? Que é visível, né? Que tem as características, né? dos olhos, das mãos e tal. Mas precisava fazer. Eu acredito também, eu estou procurando até, né? Já falei, um advogado que tenha interesse. Porque, assim, um advogado que tenha interesse, que possa pesquisar a fundo a situação das pessoas, como a aposentadoria. Todo mundo só fala do carro. Pode tirar carro com desconto. Sim. Tá, mas a aposentadoria, meu marido fazia tudo isso, porque ele era do CONDEF e era advogado, né? Mas a lei mudou muito. Porque, se eu não me engano, no governo anterior, mesmo que a pessoa tinha o BCP, que é o benefício da prestação continuada, né? Isso. Se ele estivesse no mercado de trabalho, ele poderia continuar recebendo. Mas é tão difícil você descobrir essas leis, é tão dolorido, né? Muito. Que eu estou procurando, eu já falei com 2 advogados para ver se... Deixa um recado para a pessoa. Olha, se tiver algum advogado aqui que queira, sabe, se aprofundar nos direitos das pessoas, PCDI, de verdade, que vá depois, ou venha aqui um dia para dar uma palestra, um bate-papo, e depois vai cobrar, querido. A gente não está querendo... É bem isso mesmo. Meu querido advogado, né? Não queremos que você faça nada de graça. Nós queremos que você se especialize para que nós possamos te contratar. Sim, né? Isso exatamente. Então, isso é bem importante, porque tem várias brechas, como você não desconta IPTU, ter o carro, tem outras, desconto no imposto de renda, mas
eu não sei. Não é muito divulgado, Não é né? divulgada. Porque, né, Porque claro, não é interessante, não é né? interessante. Exato. Mas, assim, você advogado que está nos ouvindo, por favor, se interessa pelo caso. Você vai ter um monte de cliente. Sim, Clientes somos bons, bastantes. simpáticos e que te vai pagar. De repente, você vai ser especialista em Isso PCDI. aí, né? Porque eu mesmo, com a nossa galera, né, de mães que a gente tem dentro Sim. do nosso projeto, a gente tem uma mãe específica, que é a Thalita, né, Thalita? Ela busca esses direitos Uhum. e depois ela posta pra gente no nosso grupo, né? Legal. Como o bilhete, que é o bilhete de passaporte, que a gente tem dentro de São Paulo, a gente pode utilizar. Uhum. A gente tem a carteirinha agora do autismo, Sim. agora é lei, a gente pode fazer. Né? Depois eu vou deixar para vocês os links, porque tem já os links É para vocês procurarem depois nas relações. Então tem muitas coisas que a gente não tem acesso, né? Mas o importante do nosso trabalho é isso. Levar esse conhecimento, essa rede, né, essa rede de apoio, de cada conhecimento para as pessoas. Sim. Por isso que existe hoje o Bastidores da Vida Típica. Claro. Foi assim que eu e a Fernanda, né, chegamos no bom senso. Levar às pessoas oportunidades. Sim, a gente está gravando aqui, né? estamos conversando aqui, mas alguém vai assistir e vai falar, nossa, existe isso. O RG, você pode o colocar RG, o CID no RG. Do Alessandro já tá. Eu não fiz o meu ainda. Deixa eu subir aqui o videozinho e procurar na descrição o link para eu ir lá. Né? Isso. E, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, vocês tiveram, dentro dessa ideia de vocês, que é maravilhosa, de colocar jovens muito competentes, que a gente fala? Eficientes. Que eu achei essa palavra maravilhosa. Vou usar bastante. Eu acho que é a melhor descrição. E as eficiências, tá? As eficiências de cada um. Porque a gente só olha o que é deficiente. É como a gente olhar, né? O nosso ser humano já olha o defeito. Ela tem o nariz torto. Poxa, mas olha os olhos dela como são lindos. Sim. Mas é que a gente sempre olha o lado ruim. Né? E aí você pegou esse gancho e colocou pro lado muito bom. Né? Eu falei já com a Célia Leão, inclusive, né? Que já foi da secretaria. Igual, é deficiente. Eu falo que não. Eu falo que cada um de nós temos características específicas. Sim. Concorda? Ou que você nasce, né? Ou que você pode adquirir durante a sua jornada. Sim. Ou até, se a jornada for muito longa, né? Com a idade. Então, é o óculos, é uma muleta, é um banco, são várias coisas. Então, assim, a gente tem que sempre estar... Mas, por outro lado, e as eficiências, né? Sim, e para as pessoas poderem ver, né, que, assim, que essas pessoas, né, especiais, não, diferentes, eficientes. Somos especiais, né? Mas, exato, assim, elas têm um potencial. Elas podem trabalhar, elas podem ser inseridas no mercado de trabalho, elas têm um potencial. Todos são iguais. Semana, cada um com sua característica. Exatamente. Essa semana que passou, a gente teve a gente sempre treinou eles e sempre fomos chamados para a recepção, junto com a Almaroma, que faz coffee breaks, faz eventos, eles vão trabalhar de garçom, de recepcionista, ou as bikes muito também, legal. Mas terão cursos agora de confeitaria também, porque a gente está com um chefe novo lá, que é o Douglas Volpe. Então, vai ter curso específico para isso, a gente já está bolando. O Alessandro é o primeiro da fila. Assim, desculpa, gente, né? É que o Ale, ele gosta mesmo, né? Ele adora fazer bolo, ele quer ser chefe, mas ele fez já curso de garçom. Tem um outro instituto que faz um Se Vira Aí. Então, faz uns cursos básicos de doces, de salgados. Barista. Esses cursos que vocês vai ser feito na Almaroma. No Almaroma. São cobrados deles? Não, é gratuito. Para eles são gratuitos. A gente procura patrocinadores, né? A ideia é que quem quiser patrocinar, colocar sua marca, venha, é uma oportunidade. Uma coisa importante falar, o Maroma é uma empresa do setor 2,5. E nós abrimos para o mercado também para anjos investidores. Então, hoje nós temos, se não me engano, 24 anjinhos investidores, inclusive um com deficiência, o Giovanni. Ele, quando conheceu o projeto, isso é legal contar essa história. Ele é surdo-mudo, de nascença. Ele foi conhecer o projeto, ele é filho de um casal amigo nosso, e de uma fono, inclusive, que sempre adorou língua de sinais, e aí teve o filho, o Giovanni, que é um amor de pessoa. Ele fez uma gravação para TV Cultura. Sabe, né? Ele fez uma gravação para TV Cultura e para a Secretaria da Pessoa com Deficiência,
falando do que ele gostava, do que ele não gostava, contando a vida dele. Tá. E aí, em determinado momento, ele chegou e falou assim, meu sonho é trabalhar na IBM e na Almaroma Bike Café. O pai dele veio até nós, mandou o filminho, eu falei, não, ele tem que ser um anjo investidor. E aí a gente abriu exceção e ele entrou como anjo investidor Sensacional. com a gente. Quando ele vai lá, a gente vai ter bazar dia 17, gente. Tá, Porque é uma coisa explicar pro importante pessoal falar, aí. quando a gente tem a turminha que tem possibilidade de desenvolvimento, mas tem aqueles que têm deficiência intelectual. Então, que não conseguem efetivamente trabalhar, mas são artistas natos. Então, o que a gente faz? Confeiteiros natos, que é o caso do Confeiteiros Mateus. natos. Então, o Matheus ainda consegue trabalhar, mas é que ele foi pela linha de confeitaria, né? O isso, Mateuzinho. é. Mas, por exemplo, tem o Francisco, ele tem deficiência intelectual, mas ele pinta. Tem a Marcela, que é do Lenda. Ela foi abandonada quando criança, porque tem deficiência intelectual. Morou em diversas instituições e hoje está no Lenda do Tatuapé, que vai completar 41 anos. Olha. E é fora de série. Eles têm 4 casas, eles atendem mais de 260 pessoas por dia na escola. E Uau. tem 4 casas, 2 masculinas, 2 femininas, com 10 moradores, porque perderam a família, porque não tem quem cuide, e cuidam deles dia e noite. Uau. É fabuloso. E o Francisco, que já estudou lá também, ele faz obra de arte, baseada em Romero Brito, agora está mudando o conceito. E a gente legal. faz o bazar justamente para essa turma. Então, a nossa Que dia turminha vai ser que o bazar? trabalha, Fala, dia pessoal. 17 de junho, lá na Almaroma, Rua Caraíbas, Eu 823. vou, hein? Eu Vai também ser um vou. sábado. É Eu também muito vou. legal, é muito legal. Eles vendem, estão lá se expondo. Tem uns que chegam, fazem os quadros, as obras. Não quero vender, não. Vai sair daqui. Vai ser meu. Não, você veio para vender. Pode vender agora. É muito engraçado, porque são espontâneos. E vocês tiram o melhor de cada um. E tiram o melhor de cada um. Então, não pode ir para um evento conosco, com o pai conosco? Vamos desenvolver outra então, coisa o que ele ele pode é bom. fazer? Ou as mães, que você falou que tem mães aí, que essa que é o propósito, né, dos bastidores da Típico, mães que têm algum trabalho, né, artesanal que não é feito pelo filho, mas é feito Pela mãe. que é feito para o Para filho, o né? É. Que eu falo que no caso do De pai, né? proporcionar Sim. para Do o pai, filho, é com né? eles, por eles e para eles. Exatamente. Entendeu? Não adianta. Depois a gente, como o Maurício falou, a gente tem um filho, a gente acaba, né? Muda tudo. Muda E quando a tudo, gente tem muda. um filho com necessidades especiais ou características específicas, a gente se preocupa realmente muito com eles. Sim. Mas assim, a gente tem que buscar, sabe? Mesmo aqui. Será que não poderia ter alguém fazendo a recepção? Por que não? Né? Essa semana eu estava comentando, eu fui surpreendida semana retrasada me chamaram para uma reunião com um amigo, né, que trabalha com estandes, faz grandes estandes para grandes empresas em grandes eventos. E eu falei, será que ele vai me contratar? Né? Fazia tempo que eu não fui com ele. Não. Ele falou, Clélia, meus estandes são sustentáveis. E eu não quero que eles sejam só sustentáveis. Vamos fazer uma experiência, vamos trazer alguns jovens do pai, né, no caso, para fazer a finalização do estande. Então, eles passaram, muito legal, eles passaram a semana inteira, né, até ontem lá, fazendo a finalização. O que é uma finalização? Olha, precisa colar o nome da empresa aqui no meio. Entendi. 25 centímetros para cá e 25 centímetros para cá. É o que eu falei. Vai sair perfeito, Missão dada, entendeu? missão cumprida. Eu preciso que você coloque 3 cadeiras e 3 Eles trabalharam mesas. na arrumação, na organização Na do verdade, espaço, esse stand, né, eu acho que tem que falar o que é bom, que é da IO7, é uma empresa com conceito novo. E o que acontece? Ele monta o stand inteirinho que eu falei, parece uma fazenda, aquele menino Matarazzo. Coloca esse stand prontinho numa carreta e leva no local. Uau. Ele Vai é ter o desmontável, né? Ele é desmontável. Ele é desmontar, ele já vai montadinho, Tá, entendeu? legal. E é sustentável, Sustentável. porque depois ele recicla todo esse material. E é o que eu falo, né? Eu acredito, né, num tripé, né? Que é inclusão, diversidade e cooperação. Isso é igual sustentabilidade. Sua, nossa, do mundo, né? E aí, ou seja, além de trabalhar com stand sustentável, ele é inclusivo, porque ele inclui, né, os jovens, no caso do pai. E agora, semana que vem, eles vão lá montar. Que né? legal. E sábado, a Nuremberg está contratando, eles vão ser recepcionistas. Tem bastante trabalho trabalho. completo. Então, não, assim, não. eles... É que eu falo, o ser, o participar, sabe? Sim. Assim,
E são coisas que são possíveis, Vocês né? precisam conhecer, gente. Precisam ir Sim. lá no É. dia. Se quiserem um dia Nos serem convidar, monitores, né? sim. Não. O bazar, eu acho Na Se quiserem legal. ser monitora, monitora só pra... A gente treina, É. a Maria Clélia treina vocês, coloca lá. Tá. Vocês vão ver que como passa o dia quero. rápido e é gostoso. É porque é Sim. gostoso assim, porque quando você tá lá no evento, né? É muito legal assim, que eu tenho um irmão. Sim. Eu tenho uma prima. Eu tenho um sobrinho. Onde fica? Porque assim, é impossível não se encantar com eles, né? Eu não sei se foi de vocês, eu fui em um evento chamado TEA, Semana TEA, Uhum. e fui lá no Centro Cultural de São Paulo. E a recepção foi a primeira vez Uhum. que eu olhei assim e falei assim, que interessante. Desde a hora que eu entrei até a hora que eu desci, são pessoas com síndrome de Down que estão me recepcionando. Uhum. Tinham cadeirantes também. Sim. Então, assim, talvez eles que estavam lá trabalhem já com o pessoal que estava fazendo o evento, que era um evento direcionado para o TEA. Eu acredito que sim. Não, Talvez não ele já era, não não era era de do Pai ao vocês, né? Maroma, não era. Mas, assim, foi uma hora que, quando me chamaram para fazer essa entrevista com vocês, e eu olhei e falei, nossa, que bom que já existe essa ideia, né? De Sim. colocar pessoas que são muito capazes, né, para Sim, trabalhar, né? eu falo assim, eles são capazes. Voltando, né, para nós mães, né? Também tem os pães. Os pães Os aí. pães, as mães. No começo, eu, particularmente, tinha um preconceito, falava assim, não vamos colocar mãe. Eram todas recepcionistas que eu conhecia, que tinha, claro, sensibilidade para Sim. trabalhar com eles, né? Só que, com o passar do tempo, hoje nós temos 2 mães, porque, como explicar? Não adianta ser sua mãe. Tem que saber trabalhar em evento, né? Sim. Ou seja, tem que saber lidar, seja tanto com quem nos contratou, porque tem uns que nos contratou e não quer nem saber se é Down ou se é o que for. Escuta, tem que ficar lá de... Então, assim, hoje a gente tem 2 mães, que é a Maria e a Rosa, que elas fazem o trabalho de monitora, de coordenadora deles. E Né? aí, esse trabalho, elas ficam monitorando e ajudando eles Qual é durante o trabalho evento. deles? Assim, qual é o trabalho da monitora? De vez em quando a Maria Clélia, agora que aposentou, também Tá. faz, o De Maurício vez em quando o também. Maurício Isso também faz. Né? Qual é o trabalho em si? Normalmente são grandes eventos. Ah. Então, e normalmente a maioria vai com o responsável, né? Então, aquele pai, se ele chegar lá e estacionar o carro no hotel ou onde for, já foi a diária, né? Então, Sim. o evento, sei lá, está tendo hospitalar agora, que nós estamos lá na hospitalar, Eu vi. né? Ou seja, com a Informa, obrigada Informa Marketing, né? Obrigada RX, obrigada Nuremberg, ou Isso seja, mesmo. hoje a gente Galera tem... toda, que agradecer mesmo. Não agradecer muito, porque assim, a gente conseguiu sensibilizar e a maioria dos grandes eventos, ou dos eventos que nos conhece, tem contratado. Mas qual é a função dessa coordenadora monitora? Então, assim, se o evento vai começar 1h, a gente é rígido, tem que chegar 15 para 1. Então, essa monitora marca um ponto, fica esperando pelo jovem, né, pelo atendente, pelo trabalhador, Ah, pega esses trabalhadores, vai até o lugar para credenciar e vai posicioná-los nos lugares, no portão 1, no portão 2, na entrada, na saída, na sala VIP, na Faz a recepção, organização, né? e fica rodando, né? tá. Porque dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de ter água, essas coisas. Sim. Na hora do almoço, a mesma coisa. Normalmente, os eventos são grandes, os pavilhões são enormes. São. E, assim, tirando o rato de pavilhão, né, que é o Ale que conhece, é complicado. A gente tem uma responsabilidade. Sim, Eu tô com o eles- seu filho, Sim, né? Exato. É muita responsabilidade. Aí, na hora do almoço, leva eles para almoçar, vamos fazer, né, a higiene, vai no banheiro. E, no final da tarde, entregar, tipo, Os pais, para os pais. né? Entendeu? Então, essa é a função, de estar com eles, de ter a sensibilidade, seja mãe ou seja uma recepcionista do mercado de eventos, né, de estar com eles e entender, sabe? Se está um pouco mais cansado, menos cansado, faz o rodízio. Às vezes eu coloco uma cadeira,
5 minutos, sabe mesmo? Ficam lá, né? Opa, agora é minha vez, né? Aquela fila Porque é pra poder cansativo descansar, né? mesmo, Sim, né? ficar de pé. Mas, por outro lado, eles sabem. Tem uns que não falam, não quero sentar. Eu falo, então eu vou no teu lugar. Entendeu? Eles são altamente responsáveis, alegres, Comprometidos. fora Maurício, deixa eu de te fazer série. uma É uma pergunta. delícia. Eu gosto sempre de fazer... Eu gosto muito de falar sobre inclusão, né? E conscientização. Porque não existe a inclusão sem a conscientização. Sim. É assim que eu penso. Porque muita gente fala, eu vou fazer acontecer. Aí você chega na empresa dele e ninguém entende de nada. A empresa dele é totalmente inclusiva, mas sem conscientização. Então, eu hoje prego, não existe inclusão sem conscientização. Sim. Tem que trabalhar junto. Com certeza. Né? Então, para você, em algum momento, no trabalho que vocês fazem, você já encontrou alguma dificuldade de mostrar, sim, que eles são competentes, que eles são pessoas que vai dar de tudo de si para trabalhar, que eles não são diferentes de outras pessoas que vocês... Porque, tipo assim, uma empresa contratando vocês, não seria diferente se contratasse uma empresa com pessoas típicas, vamos dizer assim, porque aí as pessoas entendem, né? Típicas e não típicas. Isso tem. Eu falo que é sempre mais fácil ir para o São Paulo Fashion Week do que para um evento que tem pessoas com deficiência. Opa. Então, é óbvio que é mais fácil. Você tem que ter uma atenção especial. Por mais que todos nós tenhamos os mesmos direitos, cada um tem a diferença. E você tem que ter cuidados diferentes com cada um deles. Então, tem gente que tem preconceito, como a Maria Clélia fala, pré-conceito. Preconceito. E isso é muito importante. O que a gente faz é sempre conversar com essa turma. Quem geralmente nos contrata, ou que vem, são empresas do bem, mas tem muitas também que estão interessadas em aparecer na foto. Então, a gente sente isso, que aparecer. Alguns eventos que a gente coloca, que são dentro dos internos, como catering, ou alguma festa específica na empresa. Não precisa, não quero, só montar a mesa, acabou e pode ir embora. Não tem problema, estão nos ajudando, mas poderiam dar, sim, um exemplo para a turma que está lá trabalhando, Sim. mostrando que o diferente é ser diferente mesmo, cada um tem seu jeito. Quantos ali, a gente sabe algumas deficiências. 24% da população brasileira se diz ter uma deficiência, seja física, ou intelectual ou motora. Sim. E desses 24%, somente 1% está no mercado de trabalho formal. Então a gente tem um mercado muito grande para poder ajudar e poder conscientizar. E também tem aqueles que estão acomodados, que não querem realmente trabalhar. E as famílias também, que a gente já conversou, algumas que não querem que seus filhos vão fazer alguma coisa diferente, porque não, meu filho não precisa disso. Não é questão de precisar, Sim. é questão de incluir e dar valor para ele, se permitir que ele faça aquilo que ele precisa fazer e que ele sabe fazer. Sim. Eu não tinha comentado, a gente já tem o pai aqui, que é o coração nosso, está com a gente fortemente, e tem o AVA também, Associação de Vozes Atípicas, que agora também com TEA principalmente, o autismo. Então, a gente já está conversando, nós somos uma das 8 startups selecionadas pela Shell, e tem uma startup lá, que é mais de tecnologia, a gente está conversando com eles para poder dar aula de tecnologia para autismo. Que show. Então, Que em breve a gente vai ter, eu estou pressionando eles, enchendo o saco, venham com a gente, eles também têm uma conotação do SG, né, e a gente está caminhando. E você falou desse prêmio da startup que vocês tiveram. Isso. Fala um pouquinho desses prêmios que vocês Tá, participaram. foram 2 prêmios. O primeiro, graças a Deus, foi em 2020, bem na pandemia. É a Innovation Latam com a Fundação Dom Cabral. Foram mais ou menos umas 500 empresas, 65 selecionadas, empresas que impactam a América Latina, pessoas. Então nós ganhamos o selo. Esse selo a gente usa com um carinho enorme nas assinaturas. E o ano passado, a Shell Startup Engine, que contrata a Startup Bootcamp, que é da Holanda, fazendo um programa aqui para o Brasil de empresas com impacto não só social, mas do ESG efetivamente, escolheu, inicialmente, selecionou 1.300 empresas, dessas 1.300, 8 foram escolhidas. Nós fizemos pitch, preparamos, nossa, foi um trabalho assim, e depois tivemos 6 meses de coaching. Então, nós tínhamos aula todo dia de manhã, a Clélia ficava doida porque ela queria falar com a gente. Clélia, a gente está em aula. Está em aula, né? Lembra disso? Sim. E ela foi a primeira a torcer. Tem orçamento para mandar, tem as coisas para fazer. E ela acompanhou. Entendeu? Ela viu a inscrição sendo feita. feita. Então, o pai estava com a gente, através da Maria Clélia. Ela viu a gente fazendo a inscrição. E foram 6 meses de coaching. Porque nós somos uma empresa do setor 2,5. Em março agora, todos nós fomos lá para fazer uma apresentação de 3 minutos, um pitch, no Rio de Janeiro.
No Museu do Futuro. No Museu do Futuro, para 200 pessoas, mais ou menos, fora o que estava ao vivo, né, pela internet, para buscar recursos para que a gente possa crescer. Então, a gente foi treinado lá, mudou o nosso perfil. A gente tinha um perfil e a gente acabou direcionando. Já vocês vão ter novidades com a parte de tecnologia, porque a gente tem também esse lado tecnológico. Dos 5 sócios, 4 são engenheiros e muitos anos de investidores são engenheiros e da área de tecnologia. A gente quer um sócio grande agora para conquistar o mundo. Hoje a gente tem, em função disso, um alemão que é um anjinho investidor. Um anjinho, eu digo, um anjo investidor. Esse é um anjo grande aí. Tá lá na Alemanha. Temos 2, um mexicano e um brasileiro em Austin. E um brasileiro em Alicante, que também são, fora os que estão no Brasil, né? Que são anjos investidores. Mas a gente precisa agora crescer, escalar. Porque não adianta só o Maurício, é uma luta diária, gente. Por mais que a gente diga, temos tantos eventos, fazendo tantos eventos, ainda não dá pra gente crescer, pra gente poder conquistar o mundo. Eu sempre digo, se em Marte o ser humano for, a gente vai atrás. Sim. Então, porque a gente quer ajudar e fazer a diferença. Tem que conscientizar. Nós somos uma sementinha. E no início, isso é interessante vocês saberem, no início do nosso projeto, a gente foi conversar com ONGs que já existiam, até para entender como era e o que a gente podia ajudar. Muitas fecharam as portas, porque não estão copiando, estão isso ou aquilo. Perguntaram para mim uma vez, Maurício, se viessem copiar uma aroma, você ia passar tudo? Eu falei, com o maior prazer. É mais gente fazer o bem. Compartilhar o bem. É mais gente fazendo o bem. Pode ter um concorrente, eu vou para lá, tá bom, eu fecho uma aroma, eu vou para lá. Ou então junte-se conosco, por que vai abrir? Venha crescer conosco. Então, se quiserem fazer parte, se quiserem investir, virar sócio, venham, mas tem que ser do bem. Senão a gente bota para correr. Eu sempre falo, bota para correr. Sim, né? exato. É como eu estava falando, né? Existe uma sopa de letrinhas e existe pessoas que vivem por isso e tem pessoas que vivem disso. Sim. Cada um está plantando, né? Sim. Então é a mesma coisa. Quando o pessoal fala, eu quero lá de Camboriú criar o sonho qualquer, que tem o pai ou a Maroma, que são 2 marcas fortes, a gente não vai eliminar nunca nenhuma nem outra, entendeu? Sim. Que tenha em Alicante, que tenha em Florianópolis, que tenha no interior de São Paulo, aonde tiver oportunidade. E claro, por exemplo, a gente vai fazer uma festa junina agora, do Movimento Arte, que também é teatro para pessoas inclusivo. E o que eu falei, Maurício, vamos levar o bazar para lá, entendeu? Sim. Porque juntos, né, juntos somos melhores e mais fortes. Isso sempre. Mas eu acho que voltando um pouquinho numa pergunta que você fez, é muito importante. Às vezes as empresas têm interesse, ou então agora o famoso ESG, né, que é Environment, Social e Governança, elas têm que praticar, porque senão não vão conseguir passar os seus balancetes, né? É importante talvez ter empresas. Eu mesma já dei algumas palestras dentro de empresa para poder realmente trazer. Tem algumas pessoas que saíram, por exemplo, do pai e foram trabalhar direto, né? Uma numa agência de eventos, numa outra foi para uma loja e perguntaram como é que tem que atender, né? Normal. Porque senão, assim, a menina estava engordando, né? Todo mundo, tadinha, dá um pão de queijo. Tadinha, dá um chocolatinho. E eles vão fazer aquela carinha assim, né? Eles vão adorando, e eles tá mimando. Gente, eles são muito espertos. Pelo amor de Deus, cuidado, entendeu? Eles dão nó em pingo d'água. Então, olha, é hora de comer. Não? É só isso. E tem empresas, por exemplo, tem a Colabora, da Regiane, que começou um trabalho inclusivo no Brasil, em São Paulo, que era da Didi, que ela vai na empresa e muito mais profissional do que nós, como a gente falou que nós somos seres de boa vontade, se né? soma. Então, se soma, mas no caso, a Regiane, ela é especialista nisso. Se é uma empresa grande que quer ter olha, eu quero contratar 5 ou 6, chama, sabe? Né? Ela dá treinamento para as grandes empresas receberem... de como receber, entendeu? Como não ter o que é o preconceito? Você tem um conceito de algo que você ainda não sabe. Então, você cria da sua imaginação. E por que é importante, como você falou, a conscientização para incluir? Eu sempre falo, se nossos filhos não estiverem incluídos lá na escola, no berçário, aquele empresário de amanhã, aquele CEO de amanhã, não vai conseguir contratar, porque vai ter o preconceito. Sim, porque não vai saber como lidar, não aprendeu. Mas se a vida inteira eles estiverem incluídos no parquinho, na sociedade, eu também tenho uma pessoa da família
desculpa falar desse jeito, com um grau de autismo, que eu falei, escuta, acorda, você vai esperar o quê para chamar os amigos dele da escola para cá? Senão também não vão chamar ele. Sim. Então, assim, o olhar é geral, o olhar é do nosso, de quem vivencia, mas tem profissionais também que podem nos ajudar. Sim. E a gente tem que trazer isso para dentro. É uma rede do bem. Todo mundo se ajuda e se E o que a gente quer agora também, falando, né, do autismo e de outras coisas, é dar aula de Libras para eles. A minha irmã, legal. Vai chegar um momento dentro de eventos que vai chegar pessoas que necessitam de Libras. Então, a né? minha irmã, Já éramos para ter iniciado. não deu, porque minha irmã ela é doutora nessa área na Universidade do Acre, lá no, né, em Rio Branco, e ela vai dar online para eles. Legal. Pelo menos, não precisa saber Saber tudo. PhD. Agora, a inclusão não é só para eles. Se Isso você fala, quiser, pra ser o que todos exatamente. podem participar. Todos vão participar. Então, você imaginou, olha, licença de Down, estão na recepção e estão também cuidando de Libras. Sim. Sabe? Olha, o é mundo é bonito, muito né? grande, é infinito. É infinito. E assim, É infinito. as pessoas realmente não sabem. As pessoas, assim, eu não sei lidar. Então, se você não sabe, tem profissionais que sabem, Isso. que dão cursos, que te ensinam, né? Uhum. Mas tem que ir atrás, não é estou fazendo uma coisa, já estou praticando a inclusão. Não. Vai atrás de informação para ver se realmente o que você está fazendo está sendo inclusivo. É que eu falo, né? É isso, é inclusão, é diversidade, né? É cooperação, né? Na Exato. sopa de letrinhas de tantas associações Sim. que tem. Para quê? Pra É uma conseguir. extensão, né? Pra Uma se tornar coisa, né, normal. vai levando a outra. E um gancho, nossa hora está chegando. Um gancho que eu gostaria muito de falar, que eu sinto muito, é que quando eu mesmo, né, nosso projeto aqui vai fazer 1 ano, e eu tenho um projeto fora daqui que vai fazer 4 anos. Nossa, 1 ano já. Aqui vai fazer 1 ano em setembro. Tem bolo. E tem bolo. A gente volta pro bolo, né? Eu acho que sim, né? Eu espero. E eu falo assim, é muito difícil você encontrar pessoas que queiram abraçar quem está nascendo. Quando você falou, muitas pessoas me fecharam a porta, me dá até um nó na garganta, porque eu recebi muito não. E o não é para mim, né? A gente não trabalha para nós. A gente trabalha para várias pessoas que estão por trás de nós, né? Hoje eu fiz uma entrevista esses dias que o rapaz me perguntou assim: você sabe da sua responsabilidade depois que você trouxe tudo isso à tona? E eu falei assim, eu não queria nem saber da minha responsabilidade, mas já que você me perguntou, a minha responsabilidade é que as pessoas consigam nos ajudar também, né? Que a responsabilidade não seja só minha, que seja de todos nós. Então, vocês que são grandes empresários, ONGs que já estão aí, né, firmes, plantadas, abram portas. Eu acho que quanto mais ONGs, mais empresas se abraçar, se unir numa causa, vai ser mais fácil a gente trabalhar, né? Porque hoje, sozinho, não somos nada sozinhos. Não somos nada. Então, hoje a gente está chegando, depois a Fernanda vai falar, a gente chegou agora com patrocínio, né? Que foi uma empresa de jovens que abriu porta para nós, e muitas empresas idôneas nem quis ouvir a nossa conversa. Então, assim, quando as empresas começam... Eu acho que parece que querem roubar a minha ideia, será que vai levar a minha ideia? Não é isso, gente. É união. Se a gente se unir num só propósito, aí o mundo muda, aí as coisas se mudam. Então, eu queria dizer para vocês que a história de vocês, eu conheci hoje, presencialmente, mas eu já comecei a acompanhar um pouquinho antes, logo que a Ana me deu essa pauta pra gente, né, conversar. Exato. A gente já foi fuçar o Instagram. E assim, aquece o coração, de verdade. O seu olhar brilha quando você fala nisso. Sim. Você tem uma potência para falar dessa vontade de mostrar para as pessoas o quão esses jovens são capazes. Então, assim, muito obrigada. Você por nem ter família ou um filho ou nada. Então, assim, é muito lindo você ver, né? Quando você não tem alguém visceral ali dentro de casa, mas você tem um coração que ajuda esses jovens, Maurício, assim, de ver a Maria é diferente de ver você, porque a Maria, ela convive, você não tem essa vivência, entendeu? E você abraçou a ideia da Maria, juntaram, fizeram uma junção, que eu tenho certeza
que essa casa vai existir, que esse espaço vai existir, Vai, que vocês vão encontrar pessoas, né, amiga? vai, assim, vocês estão fazendo com alegria. Elon Musk, É o- cadê o É Marte? o, é o principal. É o principal. É o principal. Para as coisas darem certo, tem que ter alegria. E vocês falam com alegria. Eu só Sim. corrigiria uma coisa, vocês, nós. Nós. Nós falamos Nós. com alegria. Eu Obrigada. espero que aquele não É. seja o primeiro Não, contato. não. E nunca Pelo contrário, a tire gente a tem que se alegria. ajudar. A gente É. precisa se unir, porque unindo forças a gente vai, né, Sim. chegar a um... Eu sempre falo, É, quando a gente quer juntos. fazer o bem, o mal tenta de todo jeito derrubar, prejudicar. A Sim. gente sabe que tem uma corrente do mal. Uhum. Sejam pessoas, sejam energia, seja o que Sim. for. Então Exato. a gente tem que ser muito forte, porque não é Sim. fácil o nosso dia a dia. A gente tem que também sustentar, pagar boletos. Sim. Uhum. E tem que buscar, senão o projeto morre. Então, por isso que nós somos 2,5, uma empresa do setor 2,5, que venham alguém ou empresas. E lembra, a gente tem tecnologia assistiva. Então, só para vocês terem ideia, eu quero contar só 2 casos, posso? Pode. Rapidinho. certeza. Uma com relação à empresa, que a Maria Clélia começou a falar e eu lembrei. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás, já alguns 2, 3 anos atrás, de uma empresa que contratava pessoas com deficiência e eles tinham um espaço maravilhoso, com jogos, com comida o dia inteiro e com lugar para descanso e dormir. Então, eles contratavam, atendiam a lei de cotas, só que essa turminha não trabalhava, não era incluída, era segregada numa sala gigante para trabalho. Jesus. Então, isso acontece, eu acho que Acontece. deve acontecer ainda hoje. Por quê? Porque dá trabalho incluir, Dá Sim. dá trabalho. trabalho, dá. você tem Falou a responsabilidade, palavra certa. dá trabalho. Então, Não é todo mundo que tá na boa vontade, né? Não, e sabe que eu vou Justamente. falar uma coisa? Mas olha, você é empresa que tem que cumprir a lei de cota. Não cumpra. Não tem maneiras de fazer, sabe? Venha cumprir a sua lei de cota conosco. Por exemplo, não colocar numa salinha para comendo o dia inteiro com filme. Mas, por exemplo, você pode muito bem contratar 1, 2, 3, 4 pessoas para trabalhar, sabe, na Almaroma, e você vai estar cumprindo. Sim. Isso é possível. Sim. Eu conheço empresas que fazem isso, mas não assim de fazer esse laboratório lá só para ficar lá. Uhum. Não, você pode contratar uma pessoa que pode trabalhar, por exemplo, na Almaroma, que pode trabalhar lá no balcão ou em outro lugar, trabalhando, e quem vai pagar o salário é você, empresário, que precisa cumprir a lei de cota. Isso não é proibido, isso não é pecado. Pôr lá para fazer engorda de porco, né, numa salinha com jogos, Aí sim, sim é pecado. mas tem maneiras, assim, você que precisa, fala com a gente, porque a gente vai conseguir É. E dá buscar todo um, o treinamento sabe, buscar um ainda pra caminho, poder receber. entendeu? Você vai cumprir a sua lei, vai estar fazendo de maneira diferente, porque eu acho que o importante é isso. Como fazer as coisas de maneira diferente que são necessárias. Sim. Sabe? É Exato. buscar. Eu acho Sim. assim, eu não gosto de nada quadradinho, sabe? Eu gosto de fuçar, Do perdão, de Do fuçar. diferente, né? Então, mas sim. é possível, mas de uma maneira correta, de uma maneira Exato. humanizada, Sim, entendeu? exatamente. Vocês comentaram que vocês têm vários anjos investidores. Isso. Né? E que vocês estão à procura de outros anjos De um investidores. sócio agora, maior. De um sócio. Tá. Anjo ainda tem uma cotinha pequena. Tá. Para poder ajudar como? Por exemplo, às vezes dá uma direção para a É, pessoa O certa programa tá da assistindo Shell nos esse deu um vídeo. direcionamento muito grande. Tá. Então, a gente tem até já valores específicos. Se procurarem o Shell Startup Engine, vão ver no YouTube cada uma das startups que falaram e a Almaroma está lá Uhum. falando. Eu estive lá e falei representando a Almaroma. Tá. Então, lá a gente diz exatamente o que a gente precisa e os caminhos que a gente vai. Essa parte com o pai, que a gente precisa de investimento para poder crescer, e a Uhum. parte de um portal de tecnologia assistiva, para que a gente também precisa crescer. Tá. Então, e a gente quer sócio, não é que é só mais um anjo investidor. Quer Os um anjos sócio. investidores, eles vão virar sócios. Mas hoje a gente precisa de um sócio maior que venha não só com dinheiro, com força de vontade e com tecnologia. Eu sou do mundo de tecnologia. E como é difícil trazer essas empresas para tendo a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Entendi. Isso é dolorido, porque eu falo, meu Deus, não é possível. Espero que com esse vídeo. Tomara que A gente venha alguém que consiga tenha ampliar. esse desejo, Exato. porque senão não dá. Todos que são os sócios, eles têm que ganhar o pão de cada dia. É Com lógico. certeza. É Vai lógico. chegar uma hora que a gente não consegue mais andar e poder Uhum. crescer. Então a gente não quer em momento nenhum. Deus me livre passar na cabeça de abandonar o projeto. Mas a Não, gente vai. precisa crescer. Vai crescer. Chegou o momento que precisa de um investidor grande. Que ele venha e fale, olha,
eu quero ser investidor, eu não tenho aquela dor, eu quero ser investidor, mas quero 51% da empresa. Você vai fazer a diferença? Você está aqui para fazer a diferença? Então, tenha. O que eu quero é ajudar o próximo. Não tenho esse, porque o filho é meu, porque o filho é do outro, o filho são dos 5. Não, gente. Eu tinha um filho, hoje eu tenho 25, 26. O nosso projeto é muito maior do que a individualidade. Ele é inclusão, não é segregação. Eu sempre falo isso, é inclusão. Então, se você está assistindo esse vídeo e se identificou com essa situação e acha que pode ajudar o Maroma e o pai nesse sentido, procure eles, a gente vai deixar o Instagram deles aqui, tá bom? A gente vai deixar o nosso também, entre em contato pra gente fazer esse projeto lindo crescer também. Só um último recadinho. Nós temos um café que a gente desenvolveu, ele é o café Almaroma by Rosa, que a Rosa é a empresa que faz o café, é de alta qualidade, é 84 classificação, se não me engano. Eu esqueci de trazer, foi um pecado meu, depois eu vou trazer. E a gente estampou a foto dele tem uma obra de arte do Francisco. E a gente vai fazer isso com cada um dos nossos. Que legal. Parte da venda desse café, e conta a historinha dele atrás. Eu tenho o desenho do meu filho, tá? Você e pode tem historinha atrás, e parte da renda vai para a família do Francisco. Com o do Lenda, com M, a gente vai fazer a mesma coisa com a Marcela ou de outros que trabalham lá, estampar e poder vender o café ao Maroma. Gente, e essa turminha tem. Então, eu esqueci vamos fazer de um trazer. coquetel para isso. Gente, né? e vocês que não querem investir, que ainda não podem investir, vocês fazem eventos nas suas casas, fazem eventos nas suas empresas, contrate os atendentes eficientes. Isso aí. Que eles vão, além de trabalhar, de atender, eles vão humanizar e alegrar os ambientes. Exato, alegria. Nossa, alegrar é pouco. Até me arrepia. Alegria. Vocês não fazem ideia. Deixa eu... Como eu sempre faço essa parte mais chata, né? De finalizar aqui. Mas, assim, deixando portas abertas para que depois a gente pode continuar falando. A gente vai ter encontros na live, a gente vai ter live, vai ter YouTube, a gente vai ter vários encontros depois, a gente vai dar continuidade a essa mesa. Mas, assim, para a gente finalizar, e depois a Fernanda agradecer os nossos patrocinadores, eu queria que você, Maurício, representando nós, mães, aqui, deixasse em poucas palavras o que é para você esse momento e o que é a empresa de vocês hoje, no seu pensamento, assim, o que... Fala algo que simbolize tudo que aconteceu aqui hoje. Algo que represente, né, amiga? Se você quiser deixar um recado recado para a humanidade, para o Brasil, para a galera que eu já falei várias vezes aqui, é só questão de repetir. Faça a diferença na vida das pessoas, se coloque no lugar delas, independente se tem deficiência ou não. O importante é se colocar no lugar e tentar entender o que cada um está dizendo, o que cada um está sentindo. Quando a gente tem o olhar do outro, a gente entende e corrige aquilo que a gente estava julgando e achando errado. O julgar vai fazer com que você seja julgado. Então, não julgue. Tenha empatia. Se coloque no lugar dele para depois somar. Obrigada. É isso. Obrigada. Eu acho que é isso. Fê, termina pra gente? Termina. Gente, primeiro, agradecer vocês dois. É o contrário. Por essa entrevista maravilhosa, por essa informação, por trazer mais um projeto maravilhoso, né, voltado para o nosso mundo, voltado para a inclusão. Isso é muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecer ao XPXT novamente, né, por estar nos proporcionando, estar gravando nesse estúdio maravilhoso, que a gente gosta muito, que a gente sempre é muito bem recebida aqui. Gratidão XPXT, gratidão equipe que está todo mundo aqui. Gratidão ao nosso novo patrocinador, Outliers Agents. Falei certo. É o nosso novo patrocinador que também está acreditando aqui no nosso sonho. Está nos ajudando, está nos apoiando. Muito obrigada, Bruno, que está aqui gravando a gente e assistindo aqui. Obrigada a todos. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, @Bastidores da Vida Típica Podcast, no nosso TikTok, no nosso YouTube. A gente vai deixar na descrição todos os arrobas, todos os links que a gente comentou aqui para vocês. Gratidão. E gratidão, Keila, também. Né, amiga? Gratidão. Cada dia está sendo mais gostoso gravar, gente. Cada dia está sendo mais emocionante ter pessoas como vocês. A gente sempre termina segurando as mãos e agradecendo vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada.